Olá, pessoa! Vamos agora para a leitura do 9º capítulo do livro Afrotopia, Afrotopos. O futuro é esse lugar que ainda não existe, mas que se configura num espaço mental. Para as sociedades, ele deve se tornar o objeto de um pensamento prospectivo. Também se opera no tempo presente para fazê-lo advir. O Afrotopos é o Atopos da África, esse lugar ainda não habitado por esta África vindoura. É preciso adentrá-lo pelo pensamento e pelo imaginário. Das sequências que estruturam a temporalidade das sociedades humanas, o futuro é aquela sobre a qual não se pode agir plenamente ao concebê-lo e ao lhe dar corpo. Não se trata de fatalidade histórica, a qual estariam sujeitas as sociedades sob a condição de concederem o próprio futuro, de terem uma visão dele e de agirem no tempo presente para transformar a própria realidade. O pensamento, a literatura, a música, a pintura, as artes visuais, o cinema, as séries televisivas, a moda, os cantos populares, a arquitetura e o ritmo das cidades são espaços onde se desenham e se configuram as formas vindouras da vida individual e social. O mundo de amanhã está em germe neste, e seus sinais são decifráveis no presente. O romance é provavelmente um dos lugares em que o existencial africano contemporâneo foi mais bem expresso. Seu ser coletivo e a experiência singular dos destinos individuais, mas também seus sonhos e projeções. O fim de um mundo que constituiu a experiência colonial foi retratado por Chinua Achebe. As desilusões das independências por Armadou Kouroma e Alion Fontoré. A fragmentação e a ambiguidade de consciências oscilando entre diversas culturas por Sheikh Hamidou Kane e Valentin Yves Mudimbe. As sombras e os mistérios do genocídio dos Tutsis de Ruanda, assim como a complexidade e a poesia de uma realidade apreendida por meio da língua Wolof por Boubacar Boris Diop. Os desafios existenciais das mulheres, tendo que se emancipar de uma ordem patriarcal e das seduções do Ocidente, por Ken Bugu. A mordida do fogo das origens, por Emmanuel Dongala. A reconstrução de uma consciência espiritual africana que bebe nas antigas fontes, notadamente das egípcias, por Aï Huey Armah. Uma jovem geração de escritores africanos abordou, ao que parece, questões mais íntimas, mais pessoais, mais existenciais. A busca de si, a hibridez, a individuação, a liberdade interior. Tentou-se opô-los a seus ancestrais, que teriam mais bem expresso a vox populi e a alma de suas comunidades. Acontece que, independente da opção escolhida por uns e por outros, quer seja política, social ou intimista, todas as suas obras exprimiram a vivência individual e coletiva dos africanos. É uma questão de enquadramento e de perspectiva. As questões mais pessoais tinham por pano de fundo o contexto social e, inversamente, as problemáticas sociais atestaram as tensões internas dos destinos individuais. Chimamanda Ngozi Adichie, em A Outra Metade do Sol, conseguiu colocar com maestria os destinos individuais à beira do abismo, contra o pano de fundo da história social e política. Ela também explora em seu trabalho o modo de habitar diversos mundos e de navegar entre suas margens, a Nigéria e os Estados Unidos. Kossy Efuyi desvela a sombra dos dias vindouros e fixa os espaços imaginários numa língua dura e poética. Nafissatou Diouf decifra as tensões das existências individuais no seio das urbes africanas e questiona a síntese dos recursos cognitivos africanos e ocidentais. Celestine Monga pensa a alteridade, as identidades leves e as condições para uma ética da diferença. Os escritores africanos que vivem na diáspora lançaram um olhar sobre o continente a partir da distância do exílio. Seus locais de ancoragem os levaram a pensar a síntese cultural e as identidades nômades e circulares, mas também a sonhar e a fantasiar a África. Eles são essa excrescência do continente, essas mudas plantadas em outras terras e alimentadas com outras seivas.
Abdourahmane Vaberi imagina uma África convertida em próspera potência, em torno da qual se aglutinam eurasianos e americanos, miseráveis em seu seio de nela se instalarem. Leonora Miano pensa a África e o projeto de ali edificar nossa humanidade com suas sombras e suas claridades, mas questiona também as novas construções identitárias em terra europeia, contra o fundo da memória, do esquecimento e das reminiscências. Essa África, que lança um olhar de longe, tem algo a dizer na construção da África vindoura. Ela viu o resto do mundo e sabe o que podemos e devemos oferecer, e no que, por sua vez, esse mundo pode nos inspirar. O estilismo e a moda são espaços em que o gênio dos africanos na criatividade das formas e sua aptidão para a síntese, a reciclagem e a remodelagem se exprimem em todo o seu esplendor. Os estilistas africanos, sem tambor nem fanfarra, ao criar uma estética afrocontemporânea que bebe nas fontes locais e embaralha as formas vindas de outros lugares, solucionaram a questão da síntese cultural naquilo que ela pode ter de harmonioso. Os trabalhos de El Fadi e os de Sally Rabikane, um numa linha clássica e o outro decididamente futurista, atestam essa capacidade de fusão, que constantemente disputam com os músicos do continente. A africanidade é um movimento que nenhum de seus precursores seria capaz de definir de uma vez por todas. Ele é sincrético e sua única tarefa é produzir algo funcional e belo. O Afrotopos é esse espaço do possível, que ainda não foi realizado, mas cujo advento não há de ser impedido por nada de insuperável. Existe uma continuidade entre o real e o possível. Basta encontrar onde se esconde este último, pensar e trabalhar sobre as condições para sua realização, afastando aquilo que porventura o entrave. Os limites são sempre mentais. O primeiro passo adiante é vislumbrar que o mundo engloba possíveis mais vastos do que aquilo que deixa entrever o real, sob cujo peso nós nos esfalfamos. Cabe-nos recriar e aperfeiçoar o mundo sempre. Existe uma gênese renovada de todas as coisas. O eterno inacabamento das formas exige sua constante reinvenção. Nisso, a poesia de Césaire é um recurso precioso. Ela nos convida a jamais considerar a obra humana encerrada, a habitar um pensamento amplo, a não nos confinarmos à mais ínfima de nossas ideias, a carregar a última gota de água salva de uma das longínquas irradiações do sol, rumo ao vagar de ilhas extintas e de adormecidos vulcões.